Aqui hoje para apresentar um trabalho sobre a estetização do mundo, a história da fome e a estetização da fome, da disciplina de Filosofia da Comunicação, ministrada pelo professor Marcos da Silva. Os integrantes do grupo são eu, Gabriel Gomes Vieira, e o Rodrigo Rocha Fernandes. Deixa eu botar para gravar aqui, marcar o tempo. Bom, a tese central do nosso trabalho vai ser entender a fome a partir dessa perspectiva do capitalismo artístico, né? Que vai ser baseado na obra da Era da Transestetização, do Lipovetsky e do Serói. A apresentação, então, vai ser dividida em 3 partes, falando primeiro sobre a estetização do mundo, do livro mesmo, e de como se dá esse processo da transformação da estética ao longo da história, para chegar nos dias de hoje. Depois a gente vai falar um pouco sobre a história da fome, com foco no Brasil. E, por fim, da estética da fome, que ele vai ligar o que foi tratado anteriormente com a estetização, né? Bom, a estetização do mundo, então, vai ser dividida em 4 eras. A gente pode entender a estetização como uma dimensão, assim, consubstancial do mundo humano, que é algo intrínseco ao ser humano. Ela está em toda parte, está desde as sociedades primitivas, esses primeiros povos, que vão produzir uma multidão de fenômenos estéticos, por exemplo, com pinturas corporais, com danças, com jogos, com habitats, com moradias, todo tipo de expressão ali que os povos vão ter a partir de artesanato e tipo de produção manual. É, não há nenhuma sociedade que não se empenhe em nenhum tipo de trabalho estético, todas elas estão incluídas, todas elas produzem, e isso vai ser uma marca que essas sociedades vão deixar na história, que vão marcar esses períodos delas, né? É, a construção estética ela é observada em diversas estruturas da sociedade mesmo, ela é, ela além de ser intrínseca ao ser humano, ela é intrínseca também à sociedade de forma geral, e então o autor vai dividir nesses 4 grandes períodos, para esses grandes blocos lógicos aí para a gente entender essa construção é, da, dessa, de como o processo estético se dá ao longo da história da humanidade. O primeiro deles, a arterialização ritual, vai ser o momento que a noção estética ela não vai existir ainda como arte mesmo, não vai existir um consumo gratuito e nem puramente estético. A arte vai ser produzida com uma finalidade ritualística mesmo, vai estar diretamente ligada ao social e ao religioso desses povos, né? A arte, por exemplo, vai ser usada para explicar as origens do mundo, vai ser usada para expressar a identidade do seu clã, expressar o sexo e, por exemplo, isso vai ser expresso em máscaras, por exemplo, em penteados, pinturas, por exemplo, e que inicialmente vão ter uma função, por exemplo, as máscaras vão ter funções ritualísticas, por exemplo, em algumas culturas japonesas, em lutas contra espíritos malignos, e a produção das máscaras de forma específica vai ser orientada com um viés da tradição, da religião, que vai, tipo, não, você tem que pintar ela desse jeito para espantar o espírito, porque isso representa o que espanta o espírito. Então é muito ligado. Tanto que por isso a arte não vai ser admirada pela beleza, mas pela sua praticidade, pela sua função. Não vai existir esse conceito de arte, de estético, que é belo, vai ser diretamente ligado a essa função mesmo, o trabalho da arterialização. É, a prática artística, ela também é muito fiel aos tradicionalismos e essas regras é, dracônicas. Essa é uma produção de arte que não é focada na criação de novos códigos ou formas de arte, mas ela é focada em seguir esses cânones tradicionais passados de geração em geração para os artesãos, para esses povos, para que esses povos que produzem arte de suas gerações passadas e do que os deuses os ensinaram, né? Então, ela vai ser criativa, ela vai ter ela vai poder ter um espaço para a expressão criativa mais reduzido, porque tem que se manter aquilo que vai caracterizar o ritual, né?
Como exemplo, a gente tem uma urna funerária marajoara, que vai simbolizar bem essa interseção entre um, uma espécie de arte que vai ter uma função religiosa e vai ser valorizada pela sua função religiosa naqueles povos. Consequentemente, nós vamos ter a estetização aristocrata, que vai ser nos premissas da modernidade estética, que ela vai ser no pós-era medieval, durante o Renascimento, onde tem esse resgate da cultura clássica, desses ideais gregos de beleza, de belo. Então, nesse momento, o artista ele já vai ser separado do artesão, vai ter essa ideia do artista gênio que assina suas obras. A arte vai ser patrocinada pela burguesia, então vai desprender essa função sacra da arte para uma função mais secular. Então, vai ser uma arte produzida por um público endinheirado e instruído, que vão ser, por exemplo, os mecenas que vão patrocinar a arte. A, Vai haver essa busca, então, pelo belo e pelo harmonioso em um, em um momento que se produz, um momento que se busca muito pelo embelezamento, né? Por exemplo, surge-se uma arte urbana, uma arte que busca embelezar os centros urbanos em excessos decorativos, o barroco, por exemplo, que a igreja vai se utilizar dessa estética para poder atrair fiéis, né? Os reis vão chamar artistas para embelezar seus castelos, por exemplo. Então, vai ser uma busca muito grande por essa arte decorativa, né? É, então, os artistas vão se autoafirmar, então, como uma classe mais autônoma, e, e com isso eles né, ao longo do tempo, vão se tornando esses freelancers e vão começando a demarcar uma instituição própria, que é a arte. Esse processo de estilização ele vai ser elitista, vai ser diretamente orientado por ideais de poder e de hierarquia social. A arte vai ser principalmente usada para demonstrar poder. O exemplo utilizado vai ser uma pintura de um casal burguês, que é o caso chamado o casal Arnolfini de Jean Van Eyck, de 1439, 34, perdão. Consequentemente, a gente tem a moderna estetização do mundo, a partir do século XVIII e XIX, onde a esfera artística vai ser libertada da nobreza e do clero, vai realmente se autonomizar, a arte vai se consagrar como uma instituição própria, que tem seus próprios meios de validação, por exemplo, como academias, salões, teatros, museus, editoras, revistas, que vão ter seus próprios leis, valores e formas de legitimidade, né? A arte, nesse momento, ela vai se tornando comercial, uma busca de uma arte vai seguir tendências para poder vender, né? Vai ter uma busca ela vai se adaptar a essas demandas de produção artística mesmo, que vai começar a dar um passo para uma arte que vai ser vendida, né? Futuramente vai se transformar em uma arte totalmente comercial. A arte vai se tornar nesse momento uma arte, vai ser sacralizada, vai ser algo sublime, né? A arte ela vai ser aquilo que vai estar acima da ciência, da filosofia, porque ela vai estar envolvida em uma missão mais elevada do que nunca. A arte vai se transcender, ela vai expressar as coisas mais essenciais, mais puras do mundo, assim. Ela vai ser algo que transcende os outros meios. Vai ser a única via capaz de expressar essas verdades fundamentais da vida e do mundo. Vai ser algo que vai se tornar sublime mesmo. Nesse momento, os artistas eles vão começar a reivindicar então essa posição de transformar tudo em arte, porque eles são os artistas, eles têm essa linguagem superior de se expressar, então eles vão começar a expandir a arte para todos os outros meios outros meios do mundo, né? E as linguagens artísticas vão se ampliando nesse momento. Hum, por exemplo, Por exemplo, o artista vai ser o soberano. Ele vai ter esse poder de apropriar qualquer objeto para transformar em arte. Não vai ser uma arte mais, nesse momento não vai ser uma arte mais superior de quadros e estátuas, como era na era passada. Vai ser uma arte que ela vai se estender até
o decorativo mobiliário. Já vai se estendendo para o cotidiano. E nesse momento, graças à indústria, ela vai começar o seu processo de massificação e de produção em massa. Por fim, a gente chega na era transestética, onde a mercantilização e individualização extremas já são a característica principal. O momento do capitalismo, do triunfo do capitalismo artista, onde as vanguardas dos movimentos, as vanguardas expressionistas, modernistas, elas já vão ser integradas ao, ao, ao capitalismo mesmo. Vai ter os ideais vão ser distorcidos, visando o consumo e a venda. Produção em escala da moda, de espetáculos, do sonho, do imaginário, das emoções, todo esse simbólico imagético que carregam a arte e as vanguardas vão ser convertidas em um universo de comercialização e comunicação dos bens materiais, que vão fazer parte já de um mercado internacional, algo muito mais amplo do que já foi em qualquer tempo da história. O capitalismo ele vai estar acima das lógicas de dominação que já foi da expressão artística. Então vai ser um universo de superabundância estética, onde caracteriza uma superposição de tendências, de moda, é na exaustão mesmo que a sociedade é exposta a esses fenômenos, né? Então, a vida comum já vai ser totalmente inundada pela arte, tudo é arte, tudo mesmo é arte, tanto que o conceito de hiperarte vai simbolizar muito bem isso, que vai ser quando a arte ela não vai mais simbolizar um cosmos, não vai mais expressar essas narrativas transcendentes, não vai mais contar a história do seu povo, ela não vai mais ser a linguagem de uma classe social, ela vai funcionar como uma estratégia de marketing, um meio de sedução e de venda mesmo, para agradar um consumidor cada vez mais hedonista e aumentar o faturamento das marcas, né? Depois de uma arte que era para os deuses, uma arte que foi para os príncipes, uma arte que foi pela arte mesmo, agora é uma arte para o mercado. Então, isso configura o consumo transestético. Como exemplo da era transestética, a gente pode ter, no caso, eu escolhi o vestido Mondrian, do Yves Saint Laurent, que é uma apropriação bem clara de uma peça modernista para um vestido comercializado, que vendeu bastante na época que foi lançado, bastante icônico por isso. E o exemplo anterior que eu acabei esquecendo foi a luminária Bauhaus, que também é um exemplo de como a arte foi se expandindo para as várias camadas da sociedade, por exemplo, nos interiores, como objetos decorativos. A história do Brasil, né? A gente vai começar com um documentário que fala pessoas retratando, né, sobre desde a época do Brasil colônia, onde plantaram as desigualdades sociais ali já, e até as políticas recentes que fizeram o Brasil sair do mapa da fome da ONU em 2014, né? Sabe? Fome que muitos pensavam ou ainda pensam ser um fenômeno natural, né? Uma coisa que acontece naturalmente. Hoje em dia, ela é um fenômeno social com 800 milhões de pessoas no mundo passando fome, a maior parte na Ásia e na África, e com a Europa voltando a passar fome aí nesses dias. Pode passar. Em 1850, por meados aí de 1850, foi criada a primeira lei de terras, né? Onde o Estado era dono das terras e ele vendia essas terras para as pessoas, o que fez com que a maioria da população, né, o povo que era mais pobre, não conseguisse ter terras para plantar ali qualquer coisa que eles quisessem. Pode passar. Aí nós temos Josué de Castro, que foi o primeiro aí a levantar a questão de fome, porque antes disso ela era ignorada pelo povo não, pelo governo, que só queria mostrar o bom do Brasil. Daí ele foi lá e mostrou o ponto ruim dele.
E para parar a fome, ele disse que a gente, ou qualquer país, deveria produzir os seus próprios alimentos. E em 1961, o João Goulart, a narrativa, o primeiro discurso de reforma agrária pelo governo, por um cara do governo, e gerou bastante raiva por certas pessoas aí, por certas partes. João Goulart foi altamente criticado nesse momento. Em 1964, houve o golpe militar, em que seis sindicatos de trabalhadores rurais foram atacados, né, foram destruídos, e mais de 5.000 aí, pessoas que eram desses sindicatos foram torturados, mortos ou simplesmente sumiram, né? Pode passar. E com o Betinho, né, depois dessa época aí do governo militar, ele criou aí primeira conferência. Alô, alô, Rodrigo. Alô? Rodrigo, travou. Alô? Oi, Fala do Betinho de novo. Primeira de novo? conferência. Travou a primeira conferência. Tá, aí o Betinho fez a primeira conferência sobre direito à alimentação e de segurança alimentar em 1993, junto com vários comitês contra a fome. E aí, em 2003, veio a política do presidente Lula, o Fome Zero, que depois de alguns anos tirou o Brasil do mapa da fome da ONU. E era basicamente um conjunto de mais de 60 diferentes programas que já queriam fazer a fome decair no Brasil. E ele queria muito estimular a agricultura familiar no Brasil, um ponto muito importante sobre isso, né? E também criou aí o Bolsa Família, que antes tinha outro nome, não lembro qual, que começou com R$ 50 e só as mulheres das famílias podiam pegar esse dinheiro e muitos usavam para ajudar o filho a ir para a escola, né? Comprando caderno, caneta, essas coisas. Uhum. O que e daí o agronegócio do Brasil sempre foi muito grande e acabou virando mais para exportação. E a agricultura familiar foi o que começou a abastecer o Brasil com comida, assim, alimentar a família. E aí, a Fome Zero foi um grande sucesso, tirou o Brasil em poucos anos do mapa da fome da ONU e vários países diferentes pedir conselhos, né, sobre essas políticas públicas brasileiras aí, que foi um completo sucesso. Como o Mac Picanha e o Upper Costela, que são produtos que carecem de valores nutricionais, não enchem a barriga, eles apenas carregam essa essência do que é uma picanha, a costela, utilizando dessa simbologia de algo que alimenta de fato, para poder ser instrumentalizada, para poder gerar vendas e movimentar capital mesmo. A fome, o, o sentir fome biológico é muito diferente do sentir fome que é veiculado em propagandas, por exemplo, do ramo de alimentos, propagandas da iFood, por exemplo, que falam de fome e às vezes é mais uma fome orientada pelo consumo, é uma fome instigada para você consumir em excesso, e nem sempre o que vai matar sua fome de fato, o que vai te nutrir. É uma fome, então, que ela é insaciável, que é orientada pelo consumo.